Olá, boa tarde. Eu sou o Shot e estou aqui para apresentar para vocês o podcast Com TI Tudo. E hoje a gente vai conversar com meu amigo Leonardo Winter, diretor comercial da Blockbit, uma empresa nacional de cibersegurança. E a gente vai falar sobre o tema principal, que é cibersegurança nessa era digital. Leonardo, bem-vindo. Obrigado por fazer parte. Tudo bom, Shot? Um abraço. Obrigado pelo convite. A gente já se conhece aí Há uma longa jornada. Há uma longa jornada e vamos falar um pouquinho aí de cibersegurança para tirar algumas dúvidas do pessoal. Ótimo. Apresente para a gente quem que é a Blockbit. Bom, a Blockbit é uma empresa 100% nacional, né? Ela foi fundada em 2016, quando um grupo de investidores adquire a BR Connection, que era uma empresa de São Paulo, que tinha um produto chamado BR Multi-Access, né? E logo após essa aquisição, esse grupo de investidores eles fizeram uma análise do mercado para ver o que era tendência de cibersegurança, o que era tendência de SD-WAN, viram qual era o gap tecnológico que o produto tinha na época, e a partir daí contrataram mão de obra e desenvolveram um produto bem alinhado com as tendências de cibersegurança, né? Você falou um tema interessante, né? Mão de obra. Hoje a gente sabe que o mercado de TI tem um déficit aí de quase 1 milhão de vagas em abertas, né? E a tendência é que os próximos 3 anos isso aí triplique. Como que é para achar mão de obra especializada nessa área de cibersegurança? Isso é um problema já de longa data, não é de hoje, né? É muito difícil encontrar profissionais formados em cibersegurança. Primeiro que não existe uma formação específica em cibersegurança, né? Geralmente são analistas de sistemas, desenvolvedores, tecnólogos que caem na área de segurança, né? E aí alguns deles acabam fazendo alguns cursos de especialização para terem uma vivência, uma noção melhor do que é a segurança propriamente dito, né? Para aquele jovem que está na faculdade, pensando o que ele vai ser ou vai se especializar, está fazendo lá um sistema de informação na faculdade, que é um curso padrão hoje. O que seria de diferencial? O que você falaria que ele pode se especializar? O mercado é bom, paga bem? Como que funciona? O mercado é bom. O mercado paga bem porque existe um déficit de mão de obra, né? Então, quem conhece está empregado. Dificilmente você vai ver uma pessoa de cibersegurança que esteja fora do mercado, né? Mas hoje é um pouco diferente da nossa época, né? Na nossa época não tinha Google, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, você tinha que ler livro mesmo, né? Hoje em dia tem internet, tem Google, tem ChatGPT, tem um monte de coisa onde você consegue se especializar em cibersegurança, né? Para aquele menino leigo ainda, que está lá aprendendo uma programação, um C lá na universidade, está achando aquilo o máximo. O que entra de tema de cibersegurança? O que ele faz na prática? Por exemplo, se eu pegar um analista de BI hoje, ele não sabe que ele tem que aprender a estruturação de dados, um banco de dados. O cara de cibersegurança, quais são os primeiros passos dele que ele tem que ter de conhecimento? O que ele vai pôr a mão na massa real? O primeiro passo, acho que é conhecer rede, conhecer protocolo, né? Protocolos de rede. Protocolos de rede. Eu acho que é o passo inicial para ele ser um bom cara de cibersegurança, né? Que se ele estiver numa faculdade, eu vou falar por experiência própria, né? A tendência é que a gente dá um bypass nessa área, né? O cara entra na faculdade pensando em ser desenvolvedor de sistema, né? Ou então o cara entra na faculdade achando que programação e tecnologia é jogar, né? E na verdade não é isso, né? Vai muito além disso, né? Tem que entender rede, tem que entender protocolo, né? E a partir dali começar a se aprofundar em técnicas de ataque, técnicas de invasão, defesa, entender como é que funciona a segurança propriamente dito, né? Existem inúmeros produtos e inúmeras ferramentas no mercado, né? Às vezes o cliente acha que segurança é só firewall, né? Firewall, a gente entende segurança como sendo uma cebola, né? Firewall é apenas uma dessas camadas da cebola, né? Tem endpoint, tem WAF, tem IPS, tem XDR, tem MDR, tem uma sopa de letrinhas aí interminável, né? Nessa sopa de letrinha, para aquele cara ali que tem uma empresa, começou agora, ou já tem lá seus 200 computadores, tem uma TI pequenininha, e às vezes ele deixa todo... É um rapaz sendo responsável por tudo, não tem uma área de decisão, de planejamento estratégico, de tecnologia. A gente sabe que essas gerências de TI ou esse suporte, né, o menino do suporte, que alguns empresários ainda consideram, está lá dentro da administração ou da área financeira da empresa, né, sem uma lógica nenhuma, onde que a tecnologia, por ser negócio, deveria ser uma torre padrão, né, igual tem a diretoria administrativa, a diretoria de RH, a diretoria financeira, é a diretoria de tecnologia da informação. Para esse empresário, essa empresa ou essa startup que ainda não tem essa visibilidade,
como que você poderia traduzir para eles essa necessidade, como que essa necessidade vai resolver o problema deles, o que são essas caixinhas dessa sopinha de letrinhas? Então, basicamente, um ponto que a gente tem que levar em consideração primeiro é a gestão do ambiente, né? O cliente ele precisa ter uma ideia do que acontece dentro da rede dele para saber da necessidade de ter um firewall, né? E aí vai emissão de relatórios, análise de logs, né? Tudo isso. E a partir disso, a gente sugerir algumas ferramentas, algumas soluções, né, para fazer um controle melhor do ambiente dele, né? Você vai em inúmeras empresas, o cliente reclama que a internet dele está lenta, né? Mas por que está lenta? Ele não sabe se é um usuário que está acessando rede social, se é alguém que está baixando filme ou se é uma máquina que está infectada fazendo um ataque na internet. Né? Congestionando toda a rede. Congestionando toda a rede, né? Então, a partir do momento que você tem uma solução implementada, você começa a ter uma gestão melhor do ambiente, né? Minha internet ficou lenta. Por que ficou lenta? Né? O usuário XPTO está assistindo a live do presidente lá no Instagram, no Facebook ou coisa do tipo. Então é um conteúdo relevante, né? Não, o usuário está baixando um filme no Netflix. É irrelevante, então com a gestão você consegue saber o que você vai liberar, o que você vai bloquear, o que você vai controlar, né? Eu acho que a ideia da gestão ela vem em primeiro lugar, né? Sem a gestão você não consegue saber o que você vai fazer, né? Várias empresas consideram que às vezes tem um cara, né? Às vezes são duas pessoas, é um cara que seria o gerente e tem um assistente. Você considera que existe um profissional que realmente faz tudo na TI? Não. Dificilmente um cara de TI vai... Alguns falam que fazem tudo, mas na verdade são generalistas, né? Não tem como entregar qualidade. Não tem como entregar, exatamente. Né, em todas as frentes, né? Dificilmente ele vai ser um bom desenvolvedor, vai ser um bom DBA, vai ser um bom cara de segurança, né? Eu costumo dizer que o generalista atento e esperto e inteligente, ele faz contrato de terceirização com os pontos especializados, né? Exatamente, com as áreas mais sensíveis da empresa que demandam mão de obra mais qualificada, né? Porque o conhecimento generalista, ele não é dispensável, né? Pelo contrário. Para um cargo de gestão, acho que é o ideal, né? Porque ele sabe, ele consegue fazer um pré-filtro, né, de onde ele precisa acionar a equipe. Exatamente, das necessidades dele. Tem uma deficiência aqui em banco de dados, então vou contratar uma empresa especializada em banco de dados. E passa a gerenciar contrato com os especializados, em vez de montar né, se ele não tem condição de ter um time enorme, ele faz contratos ali pontuais. Então, existem empresas que segurança já está bem maduro, né? Então, elas já têm um budget anual para investir em segurança, modernização do ambiente, né? E a gente está falando de grandes corporações, né? Porém, o mercado de pequeno e médio porte ainda tem uma dúvida, né, com relação ao investimento em segurança, né? Eles estão muito mais preocupados com conectividade do que com segurança propriamente dito, né? Conectividade porque hoje em dia dificilmente uma empresa não tenha um sistema que esteja em nuvem, né? E estando em nuvem você tem que ter conectividade. Não adianta você ter um link só de internet que se esse link cair, ele está com a operação toda fora. Toda fora, né? Perfeito. Então hoje as empresas de pequeno e médio porte elas estão muito mais preocupadas com conectividade do que com segurança. O que seria uma estratégia para essas empresas hoje? Então, eu acho que o negócio é começar, né? Já que a demanda é conectividade, vamos manter o ambiente conectado, né? O ambiente estável, e a partir daí a gente evolui para uma solução de segurança, né? Vamos pegar aqui, Léo, aquele cara que tem uma empresa, está lá com 200 computadores, está com o mesmo rapaz de TI, confia tudo nele, e às vezes não está tendo maldade ou visibilidade de enxergar. O que é o começar? Porque você fala conectividade e fala assim, já estou conectado, eu tenho um link de internet, contratei aí de uma operadora e etc. O que é o começar na área de segurança? Então, o começar basicamente é ele ter uma gestão do ambiente dele para saber o que está acontecendo, né? Hoje ele está conectado, eventualmente ele tem uma solução de software livre, uma solução caseira, que não dá uma visibilidade correta do que vem acontecendo no ambiente. A visibilidade seria relatórios, movimentos de ataque, tentativa de invasão, exatamente, né? Por que determinada máquina está abrindo tantas conexões para a internet? Isso é importante, né? Uma máquina pode estar abrindo várias portas para a internet, fazendo um consumo de rede excessivo, maior do que o padrão, e
pode ser um foco ali de um vírus, de um ransomware. Exatamente. Né? Ou uma invasão ativa ali diretamente. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro passo é você tentar ter uma gestão mais diária do ambiente para saber o que está acontecendo no ambiente para, a partir daí, tomar as devidas providências, né? Se a solução que a empresa tem hoje não provê esse tipo de análise, o ideal é que ele procure uma solução justamente para ter esses relatórios mais detalhados. O dono de empresa que vê esse podcast, que assiste, ele vai conversar com a menina, com a diretora de RH, ou o diretor de RH, o gerente, seja quem for. Porque geralmente também uma empresa desse porte, não de um porte menor, a área de TI não é demandada por um gerente de TI, né? Geralmente é pelo... Uma área administrativa, né? Financeiro. A gente considera aquele erro de considerar que a área de TI ainda é o menino do suporte, né? Sim, sim. O que o gestor dessa empresa, o empreendedor, vai pedir para o RH para procurar? Que tipo de conhecimento que é? Então, geralmente você precisa ter ferramentas de gestão, né? Então, o cara vai ter que procurar empresas no mercado que consigam fornecer alguma tecnologia para prover essa gestão, né? Porque sem um relatório ele não sabe nem para onde ele precisa ir. Né? Ele não sabe se ele está com problema de vírus, se é porta escancarada, se ele precisa de um firewall. Às vezes é um problema de banda que ele está tendo. Ele contratou um link que não atende a demanda daquela unidade. E não necessariamente é um acesso indevido daquela unidade. Então, a partir do momento que ele tem um relatório gerencial do ambiente... Quando você fala unidade, é porque ele pode ter vários escritórios. Pode ter vários escritórios, exatamente. Então, ele pode estar tendo... A gente está em Contagem hoje gravando, pode ser que ele tenha uma unidade em Belo Horizonte ou em São Paulo e alguma dessas unidades está com tráfego de conectividade gargalado ou com dificuldade de acesso. Exatamente. Né? E essa unidade pode pode ser problema de configuração, pode ser problema de infraestrutura ou realmente de ataque. Exatamente. E aí, se ele não tiver uma solução que consiga detectar isso, dificilmente ele não vai saber para onde ele vai ter que investir. Pronto. Agora a gente entrou num ponto interessante, né? Porque ele tem que ter gestão, ele tem que ter solução. E aí você é diretor comercial de uma empresa brasileira. Isso. Então me fale um pouco sobre a Blockbeat, o que ela é, de onde ela veio e para onde vocês querem ir. E depois a gente vai entender o que a Blockbeat oferece de solução em relação a esses problemas que esse público, né, dessas empresas de menor porte e até as de grande porte pode estar... Porque as de grande porte normalmente já compram, já possuem solução, já tem né? solução. Vamos imaginar essas que precisam entrar na era da segurança. Tá. A Blockbeat hoje é uma empresa 100% nacional. Ela foi fundada em 2016, quando um grupo de investidores adquire uma empresa também de cibersegurança que já estava no mercado há mais de 15 anos. Né? Qual que era? Era a BR Connection, né? Que tinha um produto chamado BR Multi-Access. E a primeira providência que esses investidores fizeram vamos entender para onde o mercado está indo, né? O que o Gartner vem recomendando como sendo tendências de cibersegurança, tendências de SD-WAN, para a partir dali entender o que o produto tinha de gap tecnológico para contratar mão de obra e desenvolver o produto. Né? Tanto que logo no ano seguinte, né, por conta dessas mudanças que foram feitas no produto, a gente já se torna a maior empresa nacional desenvolvedora de soluções de cibersegurança. Tá? E a partir dali a gente foi um trabalho árduo, né, de crescimento anual, onde a gente migrou de uma base de 2.000 clientes para uma base hoje de mais de 5.000 clientes ativos. Tá? A gente tem mais de... 5.000 clientes, menos de 10 anos. Em menos de 10 anos, exatamente. A sede hoje está onde? A sede hoje é São Paulo, todo o desenvolvimento é São Paulo também, o desenvolvimento é todo nacional. Mão de obra brasileira. Mão de obra brasileira. Mais de 80% do código-fonte é de propriedade da própria Blockbeat, então a gente tem um know-how completo na solução, né? Isso facilita muito na correção de bugs e tudo mais, né? Porque eu não dependo da comunidade de software livre para fazer a correção. Né? Como eu já tenho mais de 80% do código proprietário, eu mesmo consigo resolver os problemas, né? Evoluir, fazer soluções. Exatamente. E para esse ano, para o segundo semestre, a gente tem a missão aí de lançar um produto novo, né? Tá na geladeira para sair. Informação privilegiada, não posso contar isso agora, mas em breve a gente Mas em breve a gente vai ter um produto novo aí no mercado, mais para a parte de endpoint. Para quem não entende, né, a gente está falando de um firewall, né? Isso. O nome tradicional é um firewall. É um firewall. Hoje a gente chama de Next Generation. Né? Exato. O conceito de firewall tradicional é controle de porta. Pronto. Né? É fechar e abrir porta de conexão. Exatamente. O controle de Next Generation
ele, além de fechar e abrir porta, ele controla muito mais a aplicação, né? O que está sendo acessado. Então, ou seja, eu posso chegar lá e falar assim, em vez de descobrir qual que é a porta do Facebook, eu falo, não quero acessar Facebook. O Facebook, exatamente. É para quem não entende, né? Esses sites internacionais, essas redes sociais e etc., eles trocam o IP, né? Que é aquele famosozinho CPF do computador, troca o IP de momentos em momentos, várias portas, e os firewalls tradicionais, que só trabalham com portas, eles recebe um bypass, né? Então você tem um jeitinho de passar por eles. Exatamente. E quando você tem um Next Generation, você bloqueia o título do assunto, né? Isso. Eu quero travar o Instagram para não ter... Isso também... Essa evolução dos firewalls também veio muito por conta do conceito de nuvem, né? O conceito de nuvem é justamente você ter uma informação em algum lugar onde você não sabe onde está aquela informação. E os firewalls tradicionais, eles fazem um bloqueio da origem e do destino. Só que uma vez o destino sendo nuvem, eu não sei onde é que é. Sim, pode ser em qualquer lugar do mundo. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Então, antigamente, quando eu usava o IP para fazer o bloqueio, funcionava. Hoje em dia já não funciona mais. Então, fica uma regra inconsistente, né? Uma regra inconsistente. Então, os firewalls hoje de nova geração, eles têm a ideia de entender o que aquela conexão está fazendo e, a partir dali, bloquear o acesso baseado no conteúdo, coisa do tipo. Para aquele profissional de TI que tá aí, que vai assistir esse vídeo e é muito ligado, às vezes não entende tanto o que é a solução, etc., mas entende as caixinhas, né? A gente fazer um de para. Quais seriam as caixinhas, né, para a pessoa lembrar? A gente tem aí uma caixinha Fortinet, uma caixinha... hoje existe... Telbras, o que seria, né? A Blockbit, ela tem mercado para quais áreas? Quem são as empresas que prestam serviços similares, né? E para fortalecer essa questão que a Blockbit também é nacional e entrega resultados. Hoje eu tenho caixas de pequeno porte para atender mercado SMB, clientes com 5, 10, 15 máquinas, né, usuários, até caixas para 5, 6, 7 mil usuários simultâneos. Esses clientes de 5, 10, 15 normalmente tem lá um TP-Link, né? Tem um TP-Link ou então... Um D-Link da vida. Ou o estagiário desenvolve o próprio firewall interno e deixa na mão dele, né? Só que é uma solução que geralmente não é atualizada, ele configura uma vez só, está funcionando, ele deixa do jeito que está. Né? E aquela ali a informação fica gravada no eu.com, né? Exatamente. Teve algum problema com o estagiário, Isso. A empresa está refém. Só que a gente tem visto que cada vez mais os ataques estão ficando sofisticados, né? Cada vez mais os hackers vivem explorando as vulnerabilidades dos fabricantes e um firewall, se não estiver atualizado, basicamente você não está seguro, né? E quais são as soluções adicionais que a Blockbit tem? Então, hoje a Blockbit é uma empresa desenvolvedora de soluções de Next Generation Firewall e também de solução de SD-WAN, né? SD-WAN basicamente é uma solução para você garantir a conectividade no ambiente do cliente. Então, aquela transportadora que precisa emitir uma nota fiscal eletrônica para liberar uma mercadoria. Né? Não adianta nada ele ter um equipamento, um firewall com um link só de internet, porque se aquele link cair, ele não vai conseguir acessar a Secretaria de Fazenda do Estado para liberar a mercadoria. Então, a solução de SD-WAN vem justamente para você ter múltiplos links de múltiplas tecnologias e quando um link cair, automaticamente o equipamento ele consegue chavear a conectividade para um link secundário. Eu posso ter uma internet 3G, uma internet lá da Starlink, eu posso ter uma fibra seja da Oi, da Vivo, etc. Para o usuário final é transparente. Eu não preciso ficar falando, reconecta A, B, C e D. Não. Isso é tudo transparente e é feito de forma automática para o usuário. Né? E aí eu preciso ficar fibrando meus prédios, minhas unidades? Como que funciona? E a tecnologia também de SD-WAN ela permite que você consiga fechar VPN entre múltiplos pontos, justamente para aquela informação confidencial da empresa trafegar pela internet de forma segura. Né? E quando um link cai, automaticamente isso vai para um link secundário, a VPN é estabelecida e a informação continua trafegando de forma segura. Você tinha comentado também que é importante que você pode separar. Hoje as operadoras, né, vamos usar a Oi como exemplo, ela cancelou o serviço de voz em várias cidades já, né? E a gente vê uma mudança meio que a forceps de ter que ir para a tecnologia VoIP, né? Principalmente prefeituras que a gente acompanha por aí, muitas empresas já utilizavam. Essa tecnologia você explicou que ela permite que você dê uma preferência para alguns tipos de dados, né? Isso. Ou seja, que se tiver alguém usando o telefone, a preferência eu posso falar que X% da banda da internet é canalizada para voz, X% para baixar arquivo, X% é para, sei lá, entrar em rede social, ver vídeo, né?
E com isso eu não deixo nenhum serviço mais lento do que o outro, né? Eu organizo qual que é a prioridade da internet de ser acessada. Se é para mandar e-mail, se é para acessar banco, se é para telefonar, não é isso? Isso. Isso vai ter um pouco do encontro do que a gente comentou lá no começo do podcast, né? Da gestão do ambiente, né? Como é que eu crio essas preferências, digamos assim, né, sem ter uma ideia do que está trafegando no ambiente. Então, através dos relatórios, né? Então, com o relatório de acesso, eu consigo saber o que está sendo mais utilizado pela empresa. Né? O que está sendo mais utilizado é rede social. Por que está sendo utilizado rede social? Porque o presidente ele posta vídeo na rede social. Então, rede social é importante para a empresa. Né? Mas eu tenho meu sistema aqui, meu ERP que está na nuvem, por exemplo, né? Que é o negócio da empresa. Sim. Então, o ideal é eu ter uma reserva de banda ou uma garantia de banda para o meu serviço de ERP, para quando os usuários internos forem acessar o ERP, ele não ficar lento. Né? O serviço de VoIP. A gente também sabe que o serviço de VoIP precisa ter uma banda mínima garantida para ele funcionar. Senão sem ter gagueja a voz, né? Senão vai ter um delay na voz, vai ter atraso e tudo mais. Então, o equipamento ele também consegue ter esses recursos de reserva de banda e garantia de banda para qualquer tipo de serviço. E eu consigo fazer isso também até a nível de usuário, a nível de segmento de rede. Eu ia até te perguntar isso. Você falou assim, o presidente gosta de acessar a rede social. Se só o presidente quiser acessar a rede social e os demais usuários não podem ter esse privilégio, é possível, então, isolar? É possível isolar. Então, você tem... Porque se você tiver uma área de marketing, é necessário que ela acesse o YouTube, por exemplo, né? Veja algum conteúdo. Né? Uma área de comunicação, acessa portais de comunicações, etc. Então, dá para segmentar isso? Dá para segmentar. O produto, não só Blockbit, mas a maioria dos produtos de mercado, eles fazem integração com uma base de usuários, né? Pode ser uma base AD, ODAP, Radius, Tacax, as principais bases de mercado, né? E a partir dali você consegue importar os usuários e os grupos, né, dessa base de usuários e criar regras específicas de acesso para cada um desses grupos. Então, por exemplo, o grupo presidência, né, ou então o usuário presidente, ele vai ter acesso à rede social, né, mas o grupo financeiro não vai ter acesso à rede social. Ótimo. Né? Ou então eu crio limitação de horário de navegação também. Né? Então, por exemplo, depois das 18, rede social pode ser acessado e antes das 8 também pode ser acessado. Ou então, por consumo de banda. Né? Eu libero 100 megas da rede social para ser acessado por dia pelos meus usuários internos. Se o usuário chegou às 8 e consumiu 100 megas até as 9, o resto do dia ele não vai ter mais acesso. Esse tipo de configuração dá para ajudar o RH até na questão de ponto, de controle do usuário. Sim, exatamente. Né? A gente tem muito... Essa questão de controle é muito solicitada, principalmente depois da pandemia, né? Por conta do acesso remoto, né? Dos usuários que trabalham home office, né? Porque a maioria das empresas botou todo mundo para casa e não conseguia controlar o horário de ponto do funcionário. A gente percebe muita queixa do falso trabalho, né? O funcionário coloca lá online, né? A gente já presenciou alguns casos, para depois ficar online, na verdade, na hora extra, né? Sim. E aí, durante o expediente, não estava fazendo nada, mas fingiu que estava em reunião, etc, etc. E através de relatórios é possível perceber se está tendo ação ou não, o uso real do computador e se o uso é realizado naquela questão da reunião, né? Ou se ele está logado numa reunião e assistindo um vídeo, um stream, no Netflix, alguma coisa. Exatamente. Certo? Hoje, com relatório de acesso de VPN, você consegue ter essa percepção. Né? E, além disso, você também consegue criar horários que aquela VPN vai funcionar. Vende como que é importante? Você tem um momento... Se você está inseguro com o seu time remoto, né? Usando... Tem um meme aí, né? Do rapaz que colocou uma fotinha lá e fingiu que estava numa reunião, né, numa videoconferência e estava dormindo. Se você tem dúvida, né? Insegurança do seu time, você pode controlar e saber se ele está na reunião e está tendo outro tipo de acesso por trás. Que a ferramenta ela vai te gerar relatórios e ele pode demonstrar que naquele mesmo momento estava, sei lá, transmitindo um vídeo, um filme do Netflix. Não tem como o cara estar assistindo o Netflix e estar numa reunião ao mesmo tempo, né? Exato. E não é só isso, né? Eu posso dizer que o acesso da VPN vai ficar liberado entre 8 da manhã e 18 da tarde. Sim, bloqueia as outras ações. A possível hora extra daquele funcionário. Perfeito, excelente. Então, e aí volta no começo da conversa, né? É mais uma gestão, um relatório para entender o que está acontecendo no ambiente e tomar as providências. Vamos pegar aqui o tema pandemia, porque eu acho que a pandemia ela fez com que empresas entendessem o que o mercado de TI vem promovendo e ofertando há 20 anos, né? Sim. Que é essa facilidade de comunicação
anywhere, né? De qualquer lugar, a qualquer hora, sem precisar estar presencialmente, o jeito que mudou, até as audiências hoje jurídicas são feitas, né? A gente tinha sempre uma área jurídica, uma área bem difícil de se tratar, que ela é muito conservadora, né, no formato de atuação. E hoje as audiências, na sua maioria, são online, né? Correto. E as empresas, meio que na marra também, tiveram que se adaptar para isso e várias não quiseram retornar ao normal. Algumas estão retornando e tem uma tendência hoje por causa da saúde mental, que detectou também, os grandes estudos de RH no mundo detectaram que o trabalho 100% home office, as pessoas perderam um pouco tanto de conectividade com a empresa, né, de pertencimento com a empresa, como a saúde mental, por não ter aquela gestão, controle, a saúde... Exato. Piorou. Então, o híbrido está sendo adotado por várias empresas, algumas outras estão retornando para dentro de casa, algumas multinacionais decidiram retornar para dentro de casa. Mas, pegando essa parte do que a pandemia provocou, me dá sua visão sobre essa transformação digital que foi forçada nas empresas. O que a Blockbit presenciou disso, já que você trabalha direto nessa parte de conectividade? E imagino eu que o nível de consumo de internet subiu nas alturas, né? Sim. O que a gente mais presenciou na pandemia foi muitas empresas não estavam preparadas para o trabalho home office, né? Essa parte de VPN, né? Era meio que um divisor de águas, né? Ou a empresa liberava VPN ou não liberava VPN para o usuário acessar remoto. Tinha essa insegurança, né? Tinha essa insegurança, só que quando veio a pandemia, ou liberava VPN para todo mundo acessar, ou ninguém trabalhava, né? Mas tem uma coisa também relacionada a custo, né? Tem algumas empresas que cobram por usuário VPN, né? Sim, a Blockbit está nesse pacote? Não. Na verdade, o que vai limitar o acesso da VPN é a capacidade que a caixa tem de processar a quantidade de conexões. Então, eu posso ter uma caixinha pequena que vai suportar 100, 200 usuários conectados na VPN, desde que tenha o throughput adequado, né? Porém, se o usuário trafegar muita coisa, essa caixa já não vai suportar mais os 100, 200 acessos simultâneos. Ela vai acabar tendo uma degradação de performance, vai tornar a VPN lenta, né? E aí a gente identifica que a caixa foi mal dimensionada para aquele cenário, né? Mas o que a gente viu assim, de mais pujante assim, na parte durante a pandemia, né, foi justamente a questão da VPN. Muitas empresas mandaram o funcionário para casa e nem sabiam como é que iam conectar aquele funcionário na empresa. Como colocar o funcionário dentro da empresa, estando fora da empresa, né? Que é bem abstrato isso. Para a gente de TI há anos, para a gente é como se tivesse um cômodo da empresa, né? Virtual. Sim. Mas para quem não tem esse costume... Isso. E aí, teve uma vantagem para alguns clientes Blockbit, né? Para a maioria deles, pelo fato de a gente ser uma empresa nacional, então a gente acaba desenvolvendo aqui, então a gente entende... Personaliza ali uma solução. Personaliza, a gente entende o mercado nacional, né? E talvez o recurso de VPN foi o recurso que mais foi desenvolvido durante o período de VPN. Teve evolução no recurso VPN? Teve evolução. Antigamente o produto suportava só um tipo de VPN, hoje já suporta 4 tipos de VPN. O que seria tipos de VPN? Padrões de mercado, né? Antigamente você suportava OpenVPN. Hoje você suporta OpenVPN, suporta VPN PSEC, suporta VPN SSL, que são alguns tipos de VPN. Com certificados, protocolos diferentes. Com certificados, autenticação de 2 fatores para garantir que aquele usuário realmente é aquele usuário, né? Levando o nível de segurança na conexão. Então eu acho que durante a pandemia o recurso de VPN foi o recurso que mais sofreu mudança. Evoluiu bastante. Evoluiu bastante, exato. Com essa transformação toda, a gente está nessa briga agora mundial dos prós e contras da IA. E aí, o que você me diz? Você da área de segurança e essa neura, né? Alguns querem colocar a gente lá no filme do Exterminador do Futuro, né? Então, a IA para a empresa é um pouco diferente da IA que a gente conhece no ChatGPT, no Bar, coisa do tipo, né? Quando a empresa paga pelo recurso, você tem muito mais funcionalidade do que um usuário comum acessando as redes sociais para fazer qualquer consulta no IA, né? Só que o IA comprado por si só, ele não vai te entregar muita coisa, né? Você tem que ter desenvolvimento interno para justamente colocar toda a sua biblioteca de conhecimento a favor do IA, né? A Blockbit já implementou isso recentemente, um chat na parte de suporte, né, onde
ele consegue fazer uma busca em toda a nossa biblioteca, seja pública ou privada, na resolução de problemas de suporte diário, né? E assim, em um mês de implementação, a gente teve mais de 1.500 atendimentos, né, através dessa plataforma, com mais de 85% dos casos resolvidos. Né? O atendimento automático resolveu? Exatamente, porque eram questões onde o cliente ou o integrador entrava em contato com a gente para sanar algum tipo de dúvida, que isso já estava disponibilizado no manual, nas nossas videoaulas, ou então até na biblioteca interna nossa. Né? Ele pegava informação e devolvia a resposta. Exatamente. E aí só quando o cliente, né, não conseguia resolver através da ferramenta que ele abria um chamado no suporte. E nessa parte de segurança, a Blockbit, ela imagina ou já está trabalhando com IA dentro dos equipamentos para entender tendências do usuário, vulnerabilidade, analisar o mercado, analisar novas ferramentas de ataques ou de defesas para tentar criar soluções ou alertas, alguma coisa do tipo? A Blockbit é a única empresa de cibersegurança que tem um laboratório no Brasil de incidente, né? Então a gente analisa tráfego o tempo inteiro, né? Já é sabido aí que mundialmente mais de 30% dos cyberataques que acontecem na América Latina são originários do Brasil. Então é importante ter... Mais de? 30% dos cyberataques da América Latina são originários do Brasil. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA, né? Criativo, né? Muito criativo. Então, nada mais justo do que eu ter um laboratório aqui para tentar identificar essas ameaças o mais rápido possível. Olha, só para reforçar aqui os 30%, a gente está falando de milhões, assim, mas é em casa de centenas de milhões de ataques diários. Né? Diários, exatamente. A gente não está falando de 20, 30, 50 ataques dia, né? Não. Já teve... Eu lembro de um caso que aconteceu no meio da pandemia, de uma ameaça que foi identificada pelo laboratório por volta de 5 horas da manhã. Criou-se a assinatura, forçou as caixas a atualizar essa assinatura. A caixa atualizou naquele momento. E o laboratório continuou acompanhando aquela ameaça. Por volta de 10 horas, essa ameaça sofreu uma mutação, porque os antivírus começam a atuar sobre aquela ameaça. Então, ela sofreu uma mutação para tentar burlar o antivírus. Né? O laboratório atualizou aquela assinatura. Né? E eu lembro disso porque alguns clientes ligaram para a gente informando que a caixa deu um processamento elevado num determinado momento e a gente, da área comercial, não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Mas quando você fala com o laboratório, fala com o suporte falou, não, a gente está monitorando um negócio aqui e as caixas foram atualizadas aqui de última hora a assinatura. Né? E aí o laboratório continuou acompanhando aquela ameaça e por volta de 4 horas teve mais uma atualização e depois disso a ameaça já não era mais tão crítica assim. E teve incidente dos clientes entrando em contato? Alguém sofreu alguma coisa? Não, os clientes entraram mais em contato por questões do processamento, né? Alguns clientes, geralmente os clientes mais avançados, né, eles acabam tendo um monitoramento ativo da ferramenta. Perceberam o crescimento. Perceberam que num determinado momento o processador subiu, que não era comum, né? E aí entraram em contato com a gente. Percebemos aqui um processamento X num determinado horário. E a gente viu nos logs aqui, não identificou nada de anormal, né? Mas o sistema de alerta aqui alertou alguma coisa. Eu queria entender se teve alguma atualização, foi quando o laboratório explicou o que estava acontecendo. E a gente foi monitorando, por volta de 4 horas da tarde teve a última mutação, depois disso o vírus foi disseminado, né? Que aí os antivírus também já começam a atuar com mais efetividade, né? Existe uma integração nessa área com outras empresas, outras parcerias? Existe. A gente... tem um laboratório no Brasil para criar essas assinaturas, mas a gente também compra algumas bases de fora de outros fabricantes, justamente para ter uma base mais a nível global, né? Não é só uma base voltada para o mercado nacional. Né? Acaba que um se ajuda, né? Isso, exatamente. Ô, Léo, nessa parte de segurança, né? A gente vê empresas crescendo e, às vezes, de uma forma muito caseira. A empresa pode chegar na casa de bilhões de faturamento e a TI ainda ser bem caseira. E existem vários casos relatados aí no mercado de onde que a TI invadiu informações sigilosas, etc. Porque, na verdade, a TI vai ter acesso, né? Ela não tendo um bom discernimento, a área de segurança, principalmente, vai ter acesso a informações indevidas, né? Caso ele queira. Caso o profissional seja, né, tenha uma falha aí de caráter. Como que você vê essa parte, né, da ética na tecnologia e principalmente com essa questão agora da IA responsável, né? Você tem... A gente vem sofrendo anos, eu acho que foram anos de construção para criar uma imagem sólida, né, do setor de TI e de equipe consciente para não fazer algo além da responsabilidade dele.
E como que vem pegando agora com LGPD e essa situação de compliance, conformidade com as empresas, essa parte da ética da TI e uma visão ainda junto com, voltando na IA, de uma IA responsável? Então, eu acho que a ética, infelizmente, ela está pautada no ser humano, né? O caráter, né? O caráter da pessoa, exatamente. E eu acho que a LGPD ela veio, de certa forma, para tentar minimizar uma falta de caráter da pessoa, porque hoje você responde na pessoa física, né? De qualquer incidente que aconteça, né? Nós já tivemos casos em alguns clientes onde, um belo dia, a Polícia Federal pediu os logs de acesso do Faro, o cliente entrou em contato com a gente liberou os acessos, porque eles estavam investigando uma quadrilha nacional que estava tirando multa do Detran de outros estados. Né? E através dos logs do Faro, a gente conseguiu identificar que era um usuário dentro do cliente que estava fazendo parte dessa quadrilha. Ele ganhava um valor X para tirar cada multa lá no Detran. Vou aproveitar essa resposta sua só para lembrar para todo mundo que 90%, posso estar chutando alto, mas é mais ou menos por aí, 90% dos casos de incidente de invasão e falha de segurança são de dentro de casa, né? São de dentro de casa, exatamente. E aí eu acho que tem um quesito aí de treinamento e capacitação do time interno, né, do corpo técnico do cliente, né, das empresas, para entender quais são os riscos que o usuário pode causar dentro da empresa, né? E ter rastreabilidade do acesso, né? Isso é importantíssimo, né? E aí volta para o começo da conversa de ter toda a gestão do ambiente. Ter toda a gestão do ambiente. Relatórios e tudo mais, né? A gente observa muito, né, profissional que às vezes comete um erro, é desligado da empresa e a empresa não tem maldade, noção alguma, né, rastreabilidade do nível de acesso desse profissional. Exatamente. Às vezes ele fica anos ainda acessando, cutucando informação, está com a paixão perdida lá dentro. Exatamente. E acaba fazendo besteira. Exato. Então, assim, eu acho que a LGPD traz um pouco de segurança para a empresa, porque hoje, com a LGPD, ele consegue punir o funcionário, né? Pronto. Fala para o cliente agora, a gente já deu um tempinho legal, o que você pode, com a Blockbit, trazer para transformar e trazer segurança, ética e responsabilidade para essas empresas que estão preocupadas, que têm uma TI enxuta, precisam ampliar o nível de segurança, criar uma metodologia, um processo para que dê um próximo passo. E eu acho que a gente pode usar bastante, que me preocupa muito, são as startups, né? Vou usar como exemplo que normalmente a startup nasce de aplicativo, etc. Ela nasce de um time de desenvolvimento, né? E a maioria do desenvolvedor, e eu já fui desenvolvedor, tenho desenvolvedor nas equipes, ele acha que sabe tudo, ele acha que sabe infraestrutura, ele acha que sabe segurança, acha que sabe banco de dados. E os maiores escândalos hoje de vazamento de dados são de origem de startup, seja de startup bancária, de fintech, né, que já se transformando em bancos consolidados, como de aplicativos de sucesso, de redes, etc. Fala para esse público, né, principalmente o de startup e do SMB que está crescendo, como que a Blockbit pode ajudar a sanar esse problema e trazer uma confiabilidade, principalmente para a gente que às vezes é o usuário final desse cara. Então, eu gosto de dizer para os clientes que a Blockbit não vende caixa, né? Ela vende solução. Então, a gente entende as dores do cliente, entende o negócio do cliente para, a partir dali, propor uma solução que seria a solução mais adequada para o ambiente dele, né? Às vezes o cliente está comprando marca, está comprando caixa e no final do dia ele vê que aquela marca e aquela caixa não atende a demanda dele, né? Ou então o suporte deixa a desejar, né? Comprar caixa por comprar caixa, ele vai no mercado, faz uma pesquisa. No Mercado Livre ele compra, né? Ele compra, exatamente, né? Então, eu gosto de falar que a Blockbit ela vende solução, né? A gente tem um time de pré-venda bem qualificado, tá? Hoje são 3 profissionais que analisam o ambiente de clientes do Brasil inteiro diariamente, entendem as demandas e fazem as sugestões ali da melhor solução e como é que a gente resolve aquele problema do cliente, né? Então, seja numa fintech, seja um cliente do mercado financeiro, seja um cliente do varejo, seja um cliente governo, né? Então, entender a necessidade do cliente, entender o ambiente do cliente para propor uma solução mais aderente ao negócio dele. E aí, fugindo um pouco de marca, fugindo um pouco de caixa, né? Que é o que o mercado costuma fazer, né? Vender caixa, né? E como que o cliente chega até a Blockbit? Bom, pode chegar através do Washington, né? A gente tem um site lá, www.blockbit.com, né?
Redes sociais, a gente também é bem presente nas redes sociais, a gente patrocina evento aí no Brasil inteiro, né? E hoje a gente tem uma rede de canais de mais de 350 canais aí no Brasil inteiro. Fantástico, parabéns. A gente esteve aqui com Leonardo Winter, diretor-geral aí do comércio, né? Diretor comercial da Blockbit, empresa de segurança. Vocês estiveram aqui com a gente, né, dentro do estúdio da Spacecast, né? Tá dentro da Space Shot em Contagem. É um lugar maravilhoso. Venha gravar aqui seu podcast conosco. E hoje a gente fez o primeiro capítulo aqui falando de segurança, no podcast com TI Tudo, onde o Leonardo Winter contou tudo, né? Conte tudo. Quase tudo, né? Na segurança você nunca fala tudo, né? E você deixou uma brechinha aí de um lançamento em breve, né? Em breve teremos um lançamento. Léo, obrigado. Prazer falar com você. Vamos para a próxima. Prazer é meu, vamos para o próximo. Valeu, gente. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.